Olá, terceiro ano da professora Silvana. Vamos começar as atividades da semana do dia 8 ao dia 19 de junho. Agora são atividades para 15 dias. Vamos começar a semana com adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivos são qualidades. Qualidades de pessoas, de coisa. Por exemplo, Maria. Maria é bonita, tranquila, né? Então, são qualidades. Então, aqui vocês vão ter agora vários animais e vocês precisam, para cada animal, vocês precisam dar uma qualidade. Essa é a primeira atividade da semana. A segunda atividade da semana, nós vamos começar com multiplicação. A multiplicação é a ação de juntar ou adicionar a mesma quantidade várias vezes. Por exemplo, se nós observarmos as borboletas ali, nós temos 3 conjuntos de borboleta. Nós temos 2 borboletas, mais 2 borboletas, mais 2 borboletas, que vai formar 6 borboletas. Nós tivermos que contar muitas borboletas espalhadas, vai ficar complicado, mas se nós fizermos 3 vezes 2 igual a 6, vai ficar mais fácil. E é isso que faz a multiplicação, ela facilita a nossa vida. Então, é isso que faz a multiplicação, ela facilita a nossa vida. E a multiplicação tem os termos, assim como a subtração, como a adição. Os termos da multiplicação é multiplicando, multiplicador e produto. Multiplicando, multiplicador e produto, certo? Qualquer coisa, voltem nessa página para poder procurar. Muito bem, agora é a vez de vocês. Vocês vão colocar o resultado. Quanto que deu? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Vocês vão fazer as continhas agora e verificar como é que vai fazer. Certo? Ó, aqui tem continha, aqui tem a continha, e é isso vocês vão fazer em todas elas. Beleza? Preste bastante atenção. Atividade de terça-feira. Multiplicação. 2 mais 2 é igual a, ou 2 vezes 2 é igual a, então é aquilo que a Pro explicou na segunda-feira, ontem, né? É a mesma situação, você vai fazer as continhas observando que nós podemos somar ou multiplicar. O resultado, neste caso, será o mesmo. Vamos prestar atenção e fazer as continhas. Agora, vamos falar de história em quadrinho? História em quadrinho é uma coisa bem legal, né? Na história em quadrinho, usa-se bastante os balões de fala, e cada balão tem um significado. Nós temos o balão de cochicho, o balão de grito, o balão de fala de mais uma pessoa, nós temos o balão de dúvida, né? Então, assim, vocês vão, no decorrer das aulas, perceber que existem vários tipos de balão. Mas agora, neste momento, o que eu quero é que vocês façam a interpretação desse texto. Leiam aqui do lado as palavras, as frases, as perguntas e respondam. E daí, nós vamos falar de novo sobre adjetivos. Só que adjetivos através da onomatopeia. Onomatopeia, professor, o que é isso? Onomatopeia são sons representado através de figuras, e aqui nós temos alguns exemplos, usado muito em história em quadrinho, em desenho animado, para representar
sons. Quando estou com fome, quando eu engulo em seco, quando estou com raiva, quando estou chorando, quando estou comendo, né? Tem várias formas de usar a onomatopeia. Você já deve ter visto bastante, principalmente quem assiste bastante desenho animado, certo? Olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar esses sons aqui a essas palavras aqui. Por exemplo, pof. O que será que é pof? É o som de choro de um gato miando, de algo caindo no chão, som de uma campainha ou carro de alta velocidade? Pense um pouquinho e respondam, ok? Aqui, novamente, trabalhando multiplicação. Observem. Quantos grupos? Quantos elementos em cada grupo? Nós temos 3 vezes 4. Quanto que vai dar? Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer as continhas. Mesma coisa nas outras situações, ok? Aqui, novamente, falando sobre onomatopeias, né? Que é uma figura de linguagem. Você vai ler esse pequeno texto. Aqui embaixo tem algumas figuras de linguagem, que é as onomatopeias, usadas por alguns animais. Piu, piu, quack, miau, oink, mu, cocoricó, au, au, crocs, rim. Agora eu quero saber, desses animais aqui, qual usa aquelas figuras de linguagem que eu acabei de falar ali. Você precisa escrever aquelas figuras dentro dos balões de fala aqui, certo? Vamos lá, já estamos na segunda-feira, dia 15. Aqui nós temos uma história em quadrinho, na qual você vai criar o diálogo entre os personagens. Seja bem criativo, uma história bem pequena, como tem que ter começo, meio e fim, certo? Então, observe bem a história antes de você escrevê-la. Depois, lembre-se de pintar a história, tá? Aqui nós temos 3 situações, problemas para você resolver. Ó, Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Quantos bombons ela terá em 7 pacotes? Lembra que ela terá que fazer 7 pacotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quantos bombons terá? Então, as outras operações é a mesma coisa. Pense nisso e resolva. Novamente, situações, problemas. A fazenda tem 3 galinhas, cada uma tem 8 pintinhos. Você pode fazer através de desenho, fazer 3 galinhas com 8 pintinhos cada uma, ou só fazer a continha aqui dentro, você quem sabe. São 2 situações problemas, certo? E aqui embaixo, você vai ligar o início da palavra, formando uma nova palavra, e vai escrever em letra cursiva, que é a letra grudada, como vocês chamam, ok? Aqui, nós temos algumas palavrinhas para você escrever. Algumas palavras escritas com S, mas que tem som de Z. Você vai ler essas palavras: raposa, casaco, fantasia, presente, casa.
Então, o que você vai fazer agora? Nas palavras abaixo, você vai pintar o S de vermelho e as vogais que estão ao redor, vocês vão pintar de amarelo, certo? E na atividade seguinte, você vai separar as palavras, classificando elas em palavras que têm som de S e palavras que têm som de Z, certo? Nessa atividade de hoje, você vai começar com um caça-palavra com adjetivos, lembra? Adjetivos são qualidades. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 grupos de palavras que você vai procurar no caça-palavras. A próxima atividade é multiplicando frutas. Você vai resolver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 continhas. Quando tiver terminado as continhas, você vai recortar e colar um papel colorido a quantidade de frutinhas que você teve aqui, por exemplo, 2, 6, 12. Você vai cortar 12 frutinhas e colocar aqui nessa árvore. 3 vezes 3, você vai recortar o resultado e colar a quantidade de frutinhas nesta árvore. Entendeu? A atividade de hoje é bem facinha. Você vai pintar o desenho, fica bem bonito, e vai ligar 3 vezes 7. Qual o resultado? Vai fazer usando régua e lápis, ligar até o resultado da multiplicação, ok? Aqui nós vamos trabalhar com o S, som de Z. Você vai observar, por exemplo, tesouro, tesouro. E assim você vai fazer nas outras palavrinhas. Você vai escrever o nome das palavras que tem ali, ok? Aqui você vai trabalhar com o dobro. Lembrando que dobro é 2 vezes. Então, você vai fazer 4. 4 mais 4 igual... E vai resolver, certo? Aqui embaixo, você vai trabalhar novamente, preencher o círculo com o dobro do número 2, do número 10. Aqui com o triplo do número 3 e do número 10. Aqui tem uma história em quadrinho, sem conversa, apenas a situação em si. A parte final, você tem que dar preencher o balão do o que aconteceu com o Chico, o que ele falou para a mãe dele, né? Você vai dizer quais são os personagens da história, o que o Chico tá carregando, o que significa essas duas onomatopeias aqui, o POF e o CRAS, o que aconteceu. Então, essa é a apostila dessa semana. Aliás, desses 15 dias, né? Então, assim, boa semana, bom fim de semana para você. Qualquer dúvida, manda mensagem para a professora. Não fique em dúvida, pergunte. E qualquer coisa, estou aí à disposição. Beijo!